Fala, leitores da Bíblia! Já vencemos um mês de leituras bíblicas diárias e se você acompanhou nesses primeiros 31 dias a leitura diária, deixa aí seu comentário para eu poder acompanhar também quem está assistindo mesmo, quem está acompanhando. Eu queria saber quem é você que está aí do outro lado, tá bom? Hoje a leitura vai ser em Atos capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: "Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles." Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: "Eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: 'Levanta-te, Pedro, mata e come.' Ao que eu respondi: 'De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda.' Segunda vez falou a voz do céu: 'Ao que Deus purificou, não consideres comum.' Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: 'Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa.' Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: 'João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.' Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus?" E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: "Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida." Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Aquela história que nós lemos ontem criou uma celeuma entre os cristãos da Judéia.
os apóstolos, porque até então o evangelho estava ali circunscrito aos judeus, não havia se expandido até os gentios. E como foi lido anteriormente, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que eram gentios, Cornélio e sua família, e isso comprova, portanto, que a salvação não está limitada ao povo judeu, mas a todos quantos virem a crer no Senhor Jesus por obra do Espírito Santo. E isso criou uma certa celeuma entre os líderes judeus, os apóstolos, porque até então isso não acontecia e eles tinham um certo preconceito em relação aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E então Pedro precisou contar aquela história daquele lençol que desce com vários animais considerados impuros e aquela voz dizendo para ele matar e comer. Isso significa, essa visão que ele teve significa que Deus estava ampliando os limites do seu reino, e aquilo que era antes considerado impuro, naquele momento se tornaria puro, não só no que diz respeito à alimentação daqueles animais, de quaisquer animais, como também a entrada dos gentios no reino de Deus. E aí o reino de Deus deixa de ter uma característica étnica, um emblema judeu, e passa a receber pessoas de todos os lugares, de todas as nações. O que acontece então, depois que Pedro explica tudo isso, é que aqueles líderes, os apóstolos, eles compreendem que a graça de Deus alcançou os gentios, e isso os alegra muito, e eles entendem que aos gentios também foi concedido por Deus o arrependimento que salva. Isso é maravilhoso. Está acontecendo algo tremendo, que inclusive nós somos fruto desse movimento, dessa ação do Espírito Santo no mundo, que vai levando o Evangelho por todas as nações. Na sequência a gente vê a implantação da primeira igreja fora dos limites de Israel, é a igreja de Antioquia, por missão daqueles homens que foram espalhados depois da perseguição de Estevão. Barnabé tem uma função importante na fundação dessa igreja, e posteriormente Saulo, o próprio Barnabé vai até Saulo para trazê-lo até Antioquia, para que ele pudesse exercer o seu ministério de ensino naquela igreja. E realmente aquela igreja cresce e se fortalece por meio do conhecimento das Escrituras Sagradas. E ali foi a primeira vez que os cristãos começaram a ser chamados cristãos, ou seja, uma identificação daquelas pessoas que criam em Jesus como pequenos cristos, como pessoas que buscavam se assemelhar a Jesus. Da mesma forma, hoje os cristãos devem buscar se assemelhar a Jesus por meio do conhecimento dele, do estudo da sua palavra. No final do capítulo, a gente percebe que há uma unidade entre a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém, porque um profeta anuncia que viria fome sobre a igreja de Jerusalém, e os crentes de Antioquia, os discípulos, decidem socorrer aqueles irmãos. Isso mostra de fato que há uma unidade entre todas as igrejas de todos os lugares que se reúnem em torno do nome do Senhor Jesus. Isso a gente viu em alguma medida recentemente por conta da tragédia em Brumadinho. Eu recebi algumas informações de que o pastor da IPB lá de Brumadinho, em Minas Gerais, mandou recado a todas as igrejas do Brasil que não precisava mais mandar recursos, materiais, suprimentos, porque eles já estavam bastante abastecidos. A gente vê até hoje que quando uma igreja tem necessidade, um povo tem necessidade, as igrejas em geral se ajuntam para contribuir, para socorrer aqueles irmãos. Bem, o livro de Atos é um livro cheio de narrativas que nos dão princípios básicos para a nossa vida como cristãos, para a nossa convivência como igreja, que Deus forme em nossas vidas discípulos, tais como aqueles verdadeiros discípulos do início da igreja, que amavam o Senhor Jesus acima de todas as coisas e amavam uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Até amanhã.